Bom dia, gratidão a todos. Vamos hoje para o capítulo 23. Capítulo 23, para Mahasi Yogananda, autobiografia de um yogi. Eu me, aliás, capítulo 23, não, capítulo 24. Eu me torno monge da ordem dos Swamis. Eu me torno monge da ordem dos Swamis. Mestre, meu pai anda ansioso para que eu aceite um cargo executivo na ferrovia Bengala-Nagpur, mas eu tenho recusado categoricamente. Acrescentei com esperança: Senhor, não quer me ordenar monge da ordem dos Swamis? Olhei suplicante para meu guru. Em anos anteriores, para testar a profundidade de minha determinação, ele recusara idênticos pedidos. Hoje, entretanto, sorria com benevolência. Muito bem. Amanhã você será iniciado na ordem dos Swamis. Ele continuou serenamente. Estou feliz porque persistiu em seu desejo de ser monge. Lahiri Mahasaya dizia frequentemente: se você não convida a Deus para ser seu hóspede no verão, ele não virá no inverno de sua vida. Eu jamais poderia renunciar ao desejo ardente de pertencer à mesma ordem, a qual pertence o querido mestre a quem reverencio. A- Eu jamais poderia renunciar ao desejo ardente de pertencer à mesma ordem, a qual pertence o querido mestre a quem reverencio. Sorri para ele com afeto imensurável. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas quem é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. Coríntios 7, 32 a 33. Eu analisar a vida de muitos amigos que, após passarem por certa disciplina espiritual, terminaram por casar-se. Lançados ao oceano das responsabilidades mundanas, esqueceram a resolução de meditar profundamente. Relegar o Senhor a um lugar secundário em minha vida era para mim inconcebível. Quem oferece a Deus um lugar secundário, nenhum lugar oferece. Ruskin. Ele é o único dono do cosmos e silenciosamente faz chover dádiva sobre os homens vida após vida. Só existe uma dádiva que o ser humano pode oferecer em troca: o amor. E ele tem o poder de retê-lo ou de entregá-lo. Ao desenvolver infinitos esforços para ocultar em mistério a sua presença nos átomos da criação, o Criador só poderia ter um motivo, um delicado desejo: que o homem o procure por sua própria vontade. Com que luva de veludo, de absoluta humildade, ele cobriu a mão de ferro da onipotência. O dia seguinte foi um dos mais memoráveis de minha vida. Lembro-me de que era uma ensolarada quinta-feira, em julho de 1915, algumas semanas depois da minha formatura da faculdade. No terraço interno de seu eremitério, em Serampore, o mestre mergulhou um corte novo de seda branca na tintura ocre, cor tradicional da Ordem dos Swamis. Depois que o tecido secou, meu guru o drapeou em volta de meu corpo, como túnica de renunciante. Algum dia você irá ao Ocidente, onde se prefere a seda, disse. Simbolicamente escolhi a seda para seu hábito em vez do costumeiro algodão. Na Índia, onde os monges abraçam o ideal da pobreza, um swami vestido de seda é um espetáculo incomum. Mas muitos iogues usam peças de roupa de seda porque este tecido retém, melhor que o algodão, certas correntes sutis do corpo. Sou avesso às cerimônias, observou Sri Yukteswar. Eu o ordenarei Swami na forma Bidhivat, não cerimoniosa. Bibidisa, ou iniciação solene no grau do Swami, inclui uma cerimônia do fogo, na qual se realizam ritos funerários simbólicos.
O corpo físico do discípulo é representado como um morto, cremado na chama da sabedoria. Ao recém-ordenado Swami, então, se dá um cântico como: Este Atma é Brahma, ou Tu é isso, ou Eu sou ele. Literalmente, esta alma é o Espírito Supremo, incriado, é inteiramente incondicionado. Mas ao Vedanta é uma frequência mencionada como Satchitananda, isto é, ser, inteligência, bem-aventurança. Siriktsva, contudo, em seu amor à simplicidade, dispensou todos os ritos formais e apenas me pediu que escolhesse um novo nome. Vou dar-lhe o privilégio de escolhê-lo, disse sorrindo. Yogananda, respondi após um momento de reflexão, que é um nome comum para os swamis, né? O nome significa bem-aventurança, Ananda, por meio da união divina, Yoga. Assim seja, renunciando a seu nome de família, Mukunda Lal Ghosh, você doravante será chamado Yogananda, do ramo Giri, da ordem dos Swamis. Ao me ajoelhar diante de Sri Yukteswar e ao ouvi-lo pronunciar pela primeira vez meu novo nome, meu coração transbordava de gratidão. Como ele trabalhara, amorosa e incansavelmente, para que o menino Mukunda se transformasse um dia no monge Yogananda. Alegremente cantei alguns versos em sânscrito do longo cântico do Senhor Shankara. Shankara, conhecido como Shankaracharya, instrutor, Acharya significa instrutor espiritual. E existem muitas discussões sobre as datas que ele viveu, desde 6 antes de Cristo, 44, 12 antes de Cristo, depois de Cristo, 8 depois de Cristo. E o Shankaracharya foi ao Ocidente pela primeira vez em 1958. E foi lá a pedido, né, do, a pedido do Self-Realization, né, em 1958, 1959. Bom, alegremente cantei alguns versos em sânscrito do longo cântico do Senhor Shankara. Intelecto nem mente, nem ego, nem sentimento, céu nem terra, nem metais eu sou. Eu sou ele, eu sou ele. Santo Espírito, eu sou ele. Nascimento nem morte, nem casta eu tenho. Pai e mãe não tenho também. Eu sou ele, eu sou ele. Santo Espírito, eu sou ele. Além dos voos da fantasia sem forma, eu sou, permeando os braços de toda a vida. Escravidão não temo, sou livre, sempre livre. Eu sou ele, eu sou ele. Santo Espírito, eu sou ele. Todo Swami pertence à ordem monástica que é reverenciada na Índia desde épocas imemoriais, reorganizada em seus moldes atuais, séculos atrás, por Shankaracharya. Desde então, ela vem sendo conduzida por linhagem ininterrupta de venerados mestres, cada um sucessivamente herdando títulos de Jadaguru, Sri Shankaracharya. Muitos monges, talvez 1 milhão, constituem a ordem dos swamis. Para nela entrar, preenchem a exigência de receber a iniciação de homens que são eles próprios swamis. Assim, todos os monges da ordem dos swamis traçam sua linguagem espiritual a partir de um só guru, Adi, o primeiro Shankaracharya. Fazem votos de pobreza, desapego a posses, castidade e obediência ao chefe ou autoridade espiritual. Sob muitos aspectos, as ordens monásticas do cristianismo católico são semelhantes às ordens dos swamis, cuja antiguidade é maior. Ao novo nome, o swami acrescenta uma palavra
que indica seu vínculo formal com uma das 10 subdivisões da Ordem dos Swamis. Estas tasanamis, ou designações, incluem o de Giri, montanha, na qual Swami Sri Yukteswar Giri, e portanto eu próprio pertencemos. Entre os outros ramos encontram-se Sagara, mar, Bharati, terra, Puri, região, Sarasvati, sabedoria da natureza, Tirtha, lugar de peregrinação, e Aranya, floresta. O nome monástico de um swami, geralmente terminado em Ananda, bem-aventurança suprema, representa sua aspiração de atingir a emancipação por meio de uma senda, qualidade divina ou estado específico. Amor, sabedoria, discernimento, devoção, serviço e yoga. A designação indica a harmonia com a natureza. O ideal de prestar serviço altruísta a toda a humanidade e de renunciar aos laços e ambições pessoais leva a maioria dos swamis a empenhar-se ativamente em trabalho humanitário e educacional na Índia e às vezes em outras regiões do mundo, livrando-se de preconceitos de casta, credo, classe, cor, sexo ou raça. Um swami segue os mandamentos de fraternidade humana. Sua meta é a união absoluta com o espírito. Dormindo ou acordado, ele impregna sua consciência com o pensamento eu sou ele, e vaga contente pelo mundo sem ser do mundo. Apenas desse modo pode justificar seu título de Swami, aquele que procura alcançar a união com Swa, ou eu. Sri Yukteswar era, ao mesmo tempo, Swami e Yogi. Um Swami, formalmente um monge em virtude de seu vínculo com a venerável ordem, nem sempre é um Yogi. Quem pratica uma técnica científica para a realização divina é um Yogi. Pode ser casado ou solteiro, homem de responsabilidades mundanas ou de laços religiosos formais. Um Swami pode seguir apenas a senda do raciocínio árido ou da fria renúncia, mas um yogi se empenha num procedimento definido, passo a passo, que disciplina o corpo e a mente e gradualmente liberta a alma, não aceitando razões emocionais nem crenças como certezas. Pratica uma série de exercícios de eficácia rigorosamente comprovada, estabelecidos pela primeira vez pelos antigos rishis. Em todas as épocas da Índia, a yoga produziu homens que se tornaram realmente livres, verdadeiros cristos e yogis. Como qualquer outra ciência, a yoga é aplicável a pessoas de todos os climas e épocas. A teoria difundida por certos escritores ignorantes de que yoga é perigosa ou imprópria para os ocidentais é inteiramente falsa e, lamentavelmente, impediu que muitos estudantes sinceros buscassem suas múltiplas bênçãos. Yoga é um método para restringir a turbulência natural dos pensamentos. Estes, se não forem dominados, impedem todos os homens, imparcialmente em todas as terras, de vislumbrar sua verdadeira natureza, que é espírito. Como a luz curativa do sol, a yoga é benéfica tanto para os orientais como para os ocidentais. Os pensamentos da maioria das pessoas são inquietos e caprichosos. É patente a necessidade da yoga, a ciência do controle da mente. O antigo rishi Patanjali define yoga como neutralização das ondas que se alternam na consciência. Patanjali viveu na época 2 a 100, embora assim existam diferenças, né, sobre que época ele viveu. Os rishis escreveram tratados sobre uma vastidão de assuntos com tão penetrante visão que os séculos têm sido impotentes para desatualizá-los. Contudo, para a consternação dos historiadores, eles não fizeram
esforço para colocar a obra literária de quem era ou a data que escreveram, pois eles sabiam que sua curta vida era apenas temporariamente importante como lampejos da grande vida infinita e que a verdade é intemporal. É impossível gravar-lhe marcas registradas e não é propriedade de ninguém. Seu livro Yoga Sutras, curto e magistral do Patanjali, né, forma um dos 6 sistemas de filosofia hindu. Em contraste com as filosofias do Ocidente, todos os 6 sistemas hindus compreendem não apenas teóricos, mas também práticos. Depois de proceder a todas as investigações ontológicas concebíveis, os sistemas hindus formulam 6 disciplinas bem definidas, com o objetivo de acabar permanentemente com o sofrimento e atingir a bem-aventurança intemporal. Os 6 sistemas ortodoxos baseados nos Vedas são Sankhya, Yoga, Vedanta, Mimamsa, Nyaya e Vaisesika. Os leitores com tendência ao estudo acadêmico se deliciarão com as sutilezas e o amplo escopo dessas antigas formulações, resumidas em inglês na História da Filosofia Indiana, volume 1 do professor Surendranath Dasgupta, da Universidade de Cambridge. Os Upanishads, de posterior redação, consideram os Yoga Sutras, entre os 6 temas, como a obra que contém os métodos mais eficazes para atingir a percepção direta da verdade. Por meio de técnicas práticas de yoga, o homem deixa atrás de si para sempre os reinos áridos da especulação e conhece por experiência própria a verdadeira essência. O sistema yoga de Patanjali é conhecido como Senda Octupla. Os primeiros passos são 1. Yama, conduta moral, e 2. Niyama, observâncias religiosas. Cumpre-se Yama, a conduta moral, por meio de não ofender os outros, falar a verdade, não roubar, ser comedido e não cobiçar. As prescrições de Niyama são Niyama, observâncias religiosas, pureza de corpo e de mente, contentamento em todas as circunstâncias, autodisciplina, autoanálise, reflexão e devoção a Deus e ao Guru. Os passos seguintes são asana, 3, asana, postura correta, a coluna vertebral precisa estar reta e o corpo firme, em posição confortável para a meditação. 4, pranayama, controle de prana, as correntes vitais sutis, a respiração, né? 5, pratyahara, retirar o sentido dos objetos exteriores. Os últimos passos são formas de yoga propriamente dita. 6, dharana, concentração, manter a mente numa só ideia. 7, dhyana, meditação. E 8, samadhi. Samadhi, experiência superconsciente. A senda óctupla da yoga leva à meta final de Kaivalya, o absoluto, em que o yoga experimenta a verdade acima e além de toda compreensão intelectual. Pode-se perguntar, quem é maior, o Swami ou o yogi? Quando se atinge a união com Deus, desaparecem as diferenças dos vários mundos. O Bhagavad Gita, entretanto, salienta que os métodos de yoga são oniabrangentes. Suas técnicas não se destinam apenas a certos tipos e temperamentos, como, por exemplo, as poucas pessoas que têm inclinação para a vida monástica. A yoga não exige obediência formal. A ciência da yoga satisfaz uma necessidade universal e, por isso, tem um natural apelo universal. Um verdadeiro yogi pode cumprir seus deveres no mundo, onde ele é como manteiga sobre a água, e não como leite facilmente diluível da humanidade indisciplinada. O cumprimento das responsabilidades mundanas
não separa o homem necessariamente de Deus, desde que sua mente se mantenha livre de desejos egoístas e desempenhe o seu papel na vida como um instrumento voluntário da divindade. Existem vários grandes homens vivendo hoje em corpos americanos, europeus ou em outros corpos não hindus, que, embora nunca tenham ouvido a palavra yoga ou swami, são todavia verdadeiros exemplos de ambos os termos. Por meio de seu serviço desinteressado à humanidade, de seu domínio sobre paixões e pensamentos, de seu sincero amor a Deus ou de seus grandes poderes de concentração, eles são, em certo sentido, yogis, pois determinaram para si mesmos a meta da yoga, autocontrole. Estes homens poderiam ascender a altitudes ainda maiores se lhes fosse ensinada a ciência definida da yoga, que possibilita o governo ainda mais consciente da mente, da vida e da vida do indivíduo. Certos escritores ocidentais compreenderam a yoga apenas superficialmente, mas os que a criticam nunca foram seus praticantes. Entre os muitos tributos dedicados à ciência de yoga, pode-se mencionar o do Dr. Carl Jung, famoso psicólogo suíço. Dr. Jung escreveu: quando um método religioso se anuncia como científico, pode ter certeza de obter público no Ocidente. A yoga preenche esta expectativa. A parte, o encanto da novidade e o fascínio por tudo que é pouco compreendido, a yoga tem bons motivos para conseguir muitos adeptos. Oferece a possibilidade da experiência controlável e assim satisfaz a necessidade científica de fatos. Além disso, em virtude de sua amplitude e profundidade, de sua idade venerável, de sua doutrina e método que abrangem todos os aspectos da vida, a yoga promete possibilidades jamais sonhadas. Toda prática religiosa ou filosófica pressupõe uma disciplina psicológica, isto é, um método de higiene mental. Os múltiplos processos puramente corporais da yoga, aquele Jung está se referindo a Hatha Yoga, né? Que é um ramo da yoga especializado em posturas corporais para promover saúde e longevidade. Que a Hatha normalmente produz resultados físicos espetaculares, mas esse ramo de yoga é pouco utilizado pelos yogis que buscam a libertação espiritual. Os múltiplos processos puramente corporais da yoga compreendem também uma higiene fisiológica superior aos exercícios de ginástica e respiração comuns, pois a yoga não é algo apenas mecânico e científico, mas é também filosófico. Ao treinar as partes do corpo, unifica-os com a totalidade do espírito, como se torna bem claro, por exemplo, nos exercícios de pranayama, em que o prana tanto é a respiração quanto a dinâmica universal do cosmos. A prática da yoga seria ineficaz sem os conceitos em que se fundamenta. Ela combina o físico e o espiritual de maneira extraordinariamente completa. No Oriente, onde estas ideias e práticas se desenvolveram e onde, durante milhares de anos, uma tradição ininterrupta criou as necessárias bases espirituais, a yoga é, em minha opinião, o método apropriado e perfeito para fundir corpo e mente de modo a formarem uma unidade inquestionável. Esta unidade cria uma disposição psicológica que possibilita intuições que transcendem a consciência. Aproxima-se para o Ocidente o dia em que a ciência interna do autodomínio será considerada tão necessária quanto a conquista externa da natureza. A era atômica verá a mente dos seres humanos tornar-se mais sensata e mais aberta para a verdade, agora cientificamente inegável, de que a matéria é, em realidade, uma concentração de energia. A mente humana pode e precisa liberar dentro de si mesma energias maiores do que as contidas nas pedras e nos metais,
de modo que o gigante atômico material, recentemente solto, não se volte contra o mundo em insana destruição. Um benefício indireto da preocupação da humanidade com as bombas atômicas pode ser o maior interesse prático pela ciência da yoga, um verdadeiro abrigo à prova de bombas. Muitas pessoas mal informadas falam da yoga no sentido da Hatha Yoga, ou a confundem a yoga com magia, ritos obscuros e misteriosos para alcançar poderes espetaculares. Quando os eruditos, porém, falam da yoga, referem-se ao sistema exposto nos Yoga Sutras, também conhecidos como aforismos de Patanjali, Raja Regia Yoga. O tratado abrange conceitos filosóficos de tal grandeza que chegou a inspirar comentários de alguns dos maiores pensadores da Índia, inclusive o iluminado mestre Sadasivendra. Da mesma forma que os outros 5 sistemas filosóficos ortodoxos, baseados nos Vedas, os Yoga Sutras consideram que a magia da pureza moral, os 10 mandamentos de Yama e Niyama, é a preliminar indispensável às sólidas investigações filosóficas. Esta exigência pessoal, sobre a qual não se insiste no Ocidente, tem conferido duradoura vitalidade às 6 disciplinas indianas. A ordem cósmica que sustenta o universo não é diferente da ordem moral que governa o destino do homem. Quem não se dispõe a observar a preceitos morais universais não está seriamente decidido a investigar a verdade. A seção 3 dos Yoga Sutras menciona vários poderes yogis milagrosos, vibhutis e siddhis. O verdadeiro conhecimento é sempre poder. A senda da yoga divide-se em 4 etapas, cada uma com sua expressão de vibhuti. Alcançando certo poder, o yogi sabe que passou com êxito nos testes de uma das 4 etapas. O surgimento de poderes característicos evidencia a estrutura científica do sistema yogi, no qual se eliminam ilusões e fantasias do praticante sobre seu próprio progresso espiritual. Exige-se a prova. Patanjali previne o devoto de que a unidade com o espírito deve ser o único objetivo e não a posse dos vibhutis, meras flores incidentais ao longo da senda sagrada. Busque seu doador eterno e não seus dons fenomênicos. Deus não se revela ao buscador que se satisfaz com percepções menores. Assim, o yogi esforçado cuida de não exercitar seus poderes fenomênicos, para não originar falso orgulho e para que eles não o distraiam ao entrar no estado final de Kaivalya. Quando atinge seu objetivo infinito, o yogi exerce ou não os vibhutis, conforme quiser. Todas as suas ações, milagrosas ou não, são assim desempenhadas sem envolvimento kármico. A limalha de ferro do karma só será atraída quando ainda houver o ímã do ego pessoal. Respira profundamente, relaxa. Vamos meditar sobre todas essas palavras, buscando trazer aquilo que falou esse capítulo do que você consegue ter retido em seu corpo. Vamos ficar em silêncio, então, 1 minutinho, olhos fechados e o corpo relaxado.
Respira profundamente, abre os olhos devagar. E assim terminamos mais esse capítulo 24. Eu me torno monge da Ordem dos Flux. Gratidão a todos e até amanhã, se Deus quiser.